Sejam bem-vindos ao Crop Factor, onde falamos das coisas que aprendemos sobre filmagem. Eu sou o Kenzo Junto. E eu sou o Carlos Chaves, e hoje, como nosso primeiro episódio aqui no canal, a gente resolveu falar sobre exposição. É importante você saber controlar a exposição da sua cena para que você não acabe com uma imagem nem muito clara, com muita luz e com algumas cenas estouradas, nem uma imagem muito escura, com pouca luz e sem informação nas sombras. O ideal é que você tenha informação tanto nas áreas mais escuras da sua cena quanto nas áreas mais claras. Para controlar isso na sua câmera, você tem três maneiras básicas. A primeira delas é o Aperture, que é a abertura da sua lente. A segunda é o Shutter Speed, que é a velocidade do obturador da sua câmera. E a terceira é o ISO, que é a sensibilidade do sensor à luz que a sua câmera vai receber. Desses três, a gente vai começar falando sobre o Aperture. O Aperture é um anel que tem dentro da sua lente e você controla a abertura desse anel. Quanto mais aberto, mais luz passa, mais clara fica a sua imagem. Quanto mais fechado, menos luz passa, mais escura fica a sua imagem. Essa abertura do diafragma é medida em f-stop, que é aquele número que vem depois do f que tem na sua câmera. Esse número pode confundir algumas pessoas, porque quanto maior for o número, mais fechado vai estar o seu diafragma, e quanto menor for o f-stop, mais aberto vai estar o seu diafragma. Mas além disso, outra coisa que o Aperture influencia na sua imagem é a profundidade de campo. Profundidade de campo é o quanto a sua imagem está em foco. Então, se você quer aquele primeiro plano bem definido e o fundo borrado, desfocado, você vai querer ter um diafragma bem aberto. Isso é um f-stop bem pequeno, então um f-stop, por exemplo, de 2.8. Agora, se você quer manter toda a sua cena em foco, você vai querer fechar o seu diafragma. Então, chegar para um f-stop mais alto, por exemplo, um f-stop 8, um f-stop 10, por aí. A gente foi no arpoador e fez uns testes para mostrar para vocês. A gente usou um f-stop bem aberto, que é um 2.8, e o fundo está praticamente todo desfocado. Nessa segunda cena, a gente fechou o diafragma e vocês podem perceber que está tudo em foco. Outra forma de controlar a exposição da sua imagem é com o Shutter Speed, que é a velocidade do obturador. O obturador é uma cortina que tem na frente do sensor da sua câmera, que abre e fecha, permitindo com que a luz passe. Você controla justamente quanto tempo ele vai ficar aberto, e isso é medido em frações de segundo. Além da luz no sensor, outra coisa que o Shutter Speed influencia é o Motion Blur. O Motion Blur é o arrasto que fica na sua imagem. Ou seja, eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. Quanto menor for o seu número de Shutter Speed, por exemplo, 1/31... Isso é um 31 avos de segundo, né? É, exatamente. Isso é um shutter speed lento. 1/40. A sua imagem vai ficar com bastante arrasto, assim, vai ficar não vai ficar muito bem definida. Agora, se você aumentar muito o seu shutter, for para 1/1000, 1/2000, a sua imagem vai ficar mais dura, vai ficar mais definida sem o motion blur. Não quer dizer que seja certo ou errado, mas é só para você saber que são duas coisas diferentes. É uma opção artística e a gente fez um teste para você poder ver bem essa diferença. A gente soltou essa bolinha com um shutter speed bem lento e você pode ver que ela tem um arrasto bem grande. Agora a gente aumentou o shutter speed e fez a mesma coisa, a mesma altura, e você pode ver que ela fica parada no ar. Se a gente congelar o frame de cada teste lado a lado, você consegue perceber bem essa diferença. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que, na dúvida, é só colocar o shutter speed como se fosse o dobro da quantidade de frames por segundo que você está usando. Então, se por exemplo, você for filmar a 30 fps, é só colocar o shutter speed como 1/60 avos de segundo. Não é uma regra, mas pode funcionar como um guia e é meio que um padrão no cinema e nos vídeos em geral. E por último, a gente vai falar sobre o ISO, que é a sensibilidade do sensor da sua câmera à luz. Ele funciona de uma forma bem instintiva. Quanto maior for o valor de ISO, mais clara vai ficar a sua imagem, e quanto menor for o valor de ISO, mais escuro vai ficar a sua imagem. Mas o ISO tem um grande problema, que é o noise. O noise é o granulado, um ruído que aparece na sua imagem quando você aumenta muito o seu ISO. Ele vai atrapalhar porque ele vai tirar a definição e um pouco da cor da sua imagem. A gente fez um teste do Rafael tocando violão e foi aumentando o ISO gradualmente para vocês verem a consequência desse ISO alto. É incrível quanto 5 minutos com você me trazem felicidade. Inconcebível tanto que sua ausência nesse mesmo tempo me causa saudade. Eu queria que todo dia o tempo parasse um pouquinho pra ficar contigo, mas como eu não posso me dar a esse luxo, o violão é o meu melhor amigo. A gente usou uma Canon T3i, que é uma câmera razoavelmente antiga e que não tem uma boa tolerância a ISO alto. Mas isso vai depender muito de câmera para câmera, e então o bom é você pegar só para câmera
fazer os testes e ver o quanto você consegue puxar o ISO sem que sua imagem fique ruim ou inutilizável. E esse foi o primeiro episódio do Crop Factor. A gente falou sobre Aperture, Shutter Speed e ISO. Se você ficou perdido em alguma parte, é só clicar nesses links e voltar para aquele pedaço do vídeo. Se você ainda tiver com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai tentar responder ou manda uma mensagem no Facebook. Se a gente te ajudou de alguma forma, deixa um like pra gente.